Hola, hola, mis queridos, muy buenos días a todos. Estamos ahí con nuestra clase de número 24, ¿sí? E a classe de hoje é uma classe um pouco diferente, é uma aula um pouco distinta, diferente, tá, pessoal? Porque hoje teremos aula de repasso, ou seja, aula de revisão, tá, pessoal? Então, estamos aí com nossa aula de número 24, sí, la 24, ¿vale? Y entonces hoy nosotros vamos a hablar un poquito de los contenidos de las clases 19, 20, 21 y también la 22, ¿tá? Vamos a hacer un repaso de estos contenidos, ¿sí? Y por lo tanto, el contenido de la clase número 19 es la apócope, tá? Vamos rever um pouquinho o que é a apócope para vocês relembrarem, tá? Pronombres para tratamento formal ou informal, na classe 20, também vamos relembrar um pouquinho. Los artículos determinados, indeterminados, na classe 21, vamos falar um pouquinho de eles também. E um pouquinho de compreensão lectora, já que na classe 22 trabajamos con la Navidad en España. Entonces vamos a trabajar un poquito también con este tema, con este contenido, ¿cierto? Entonces en la clase 19 trabajamos con la apócope, ¿vale? Y adelante entonces hablar un poquito de ella, ¿sí? Muy bueno, entonces vamos a hablar de la apócope, ¿cierto? Que é la apócope? La apócope, é um nome estranho, tá, pessoal? Um termo que foi criado na gramática da língua espanhola, tá? Mas nada mais é do que la pérdida de uma ou várias, uma ou mais letras, al final de uma palavra, casi sempre de adjetivos e advérbios, tá? Então, é a perda de uma ou mais letras no final de adjetivos e advérbios, tá, pessoal? Sempre que estes estiverem diante de substantivos masculinos, tá? Diante de substantivos masculinos, tá? Com exceção de las formas gran e cualquier, tá bom? Que podem estar delante de substantivos femininos singulares também, tá? Então, vou a repetir. Delante de sustantivos masculinos singulares, tá? Com exceção de las formas gran e cualquiera, que também podem estar delante de substantivos femininos em singular, tá bom? Então, pessoal, alguns aqui, ó. Ningún, algum, buen, mal, primer e tercer, que seriam originalmente ninguno, alguno, bueno, malo, primeiro e terceiro, tá? Sempre são utilizados diante de substantivos masculinos em singular, fazendo apócope, ou seja, cortando a última letra da palavra, uma ou mais letras, tá bom? Normalmente é uma letra só, tá? Exemplo. Vou só tirar daqui. Exemplo. Aquel jugador es muy bueno. Nesse caso aqui, bueno es un adjetivo que está después del sustantivo. Ahora vamos a ver cómo él queda delante del sustantivo, que es jugador. Es un buen jugador. Nesse caso aqui, pessoal, bueno, que é um adjetivo, está colocado na frase depois do substantivo aqui, que é jugador, tá? Quando eu coloco esse adjetivo antes do substantivo, faço apócope. Se esse adjetivo estiver depois do substantivo, eu mantenho a nomenclatura normal, tá? Portanto, diante de substantivo masculino singular, apócope. Nesse caso, o bueno fica bueno. Estudio para ser el primero. Aqui, nesse caso, eu tenho um advérbio, ser primeiro, tá? Quero ser el primer alumno de mi classe, tá? Então, aqui eu já tenho, diante do substantivo masculino, eu tenho aqui apócope, tá? Já não tenho mais primeiro, como aqui, quando eu tinha ele antes, né? Desculpa, quando eu tinha ele aqui por último, tá? Depois do verbo. Aqui, quando eu tenho ele antes do substantivo, que é alumno, eu utilizo apócope, tá bom? Então, apócope, só recapitulando, tá, pessoal? Apócope
é a perda de uma ou mais letras, tá? Normalmente uma letra, tá? Diante de substantivos masculinos no singular, com exceção de grande e qualquer, que também podem ser utilizados diante de substantivos femininos no singular, tá bom? E a apócope afeta adjetivos e advérbios, normalmente adjetivos e advérbios, tá? Sempre que estes estiverem antes dos substantivos masculinos, tá bom? Bueno, pronombres para tratamiento formal o informal. Fue el contenido de la clase número 20, ¿tá? Entonces, los pronombres de tratamiento más utilizados en español entre personas son el tú y el usted, ¿cierto? Tu, utilizado para tratamento informal, tá, pessoal? E aí, utilizado entre pessoas que se conhecem, se conhecem, que têm intimidade entre elas, tá? Que já têm um certo nível de intimidade, ou com idades parecidas, ou que tenham idades parecidas. Por exemplo, nono ano, colegas que já estudam um tempo juntos, já se conhecem, né? Que têm uma idade parecida já, se permite um uso mais informal da língua, ou seja, se permite o uso do tu, tá? Por quê? Porque vocês já são colegas, né? Já tem um tempo de convívio, né? E também por conta da idade parecida. Usted, utilizado para tratamento formal, tá? Entre pessoas, quando não se conhecem, quando não têm intimidade entre elas, não são do mesmo convívio, tá, pessoal? Não tem intimidade, tá? Ou com idades diferentes. E aqui, na questão da idade diferente, eu quero abrir um parênteses, né? Porque na aula eu disse, inclusive, que para tratamento entre pais e filhos, na Espanha e também em outros países de habla hispânica, se utiliza o usted para tratamento entre pais e filhos. Tá, professor, mas não são da mesma família, não são do mesmo círculo afetivo, né? E assim por diante. Até são, mas em espanhol se tem uma, um costume, vamos dizer assim, de se manter uma hierarquia, de se manter o distanciamento. O professor já tinha dito isso na aula, né? Ou seja, a pessoa mais velha deve ser tratada com uma formalidade, com um respeito diferente, né? Então, assim, os tios mais velhos, pai, mãe, vô, avó, a gente sempre vai tratar de maneira formal em espanhol, tá? Utilizando, por exemplo, na oralidade, na hora da conversa, usted, pronome de tratamento usted para tratamento formal, tá bom? Y ahora entonces tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Profesor, ¿usted sabe cuándo vuelven las clases presenciales? Sí, acá sería una charla entre alumno y profesor, ¿sí? No, pero sus clases siguen virtualmente, tá? Então, professor e aluno conversando. Então, notem que aqui foi utilizado usted. Por quê? Professor e aluno, duas pessoas em que se entende que tem que manter uma formalidade. Pessoas que teoricamente não se conhecem, não são do mesmo círculo de amizade, né? E assim por diante. Então é necessário manter um distanciamento, uma formalidade, tá bom? Juan, tu estás aburrido, cuéntame lo que ocurrió. Es que tomé tus tenis sin preguntar y los estropeé en el fútbol, tá? Então aqui tu são dois irmãos conversando, né? Então nesse caso se permite, tá? Obviamente, se fossem irmãos com idades muito diferentes, também teria formalidade aqui na conversa, mas como são irmãos normalmente são de idades parecidas, né? Então aqui nesse caso a gente consegue sim colocar como tratamento informal. Então, usted, tratamento formal, situações de formalidade, pessoas que não se conhecem, que têm idades distintas, diferentes, tá? Tu, también utilizado para tratamiento informal, personas que se conocen con edades parecidas, que son amigos, conocidos y así por adelante, ¿sí? Bueno, adelante un poquito entonces. Ahora vamos a hablar de los artículos, ¿vale? Los artículos en la clase 21, ¿cierto? Los artículos, queridos, siempre acompañan a un sustantivo con el que concuerdan en género, masculino y feminino, como ustedes saben, e número, que pode ser singular ou plural, tá? Então, pessoal, os artigos eles sempre vão acompanhar um substantivo, tá? E sempre concordam também com esse substantivo em gênero
e número, tá? Existem basicamente dois tipos de artigos que a gente mais utiliza. Existem três, tá? Mas os que a gente mais utiliza são los indeterminados, una, unos e unas, masculino e feminino, singular e plural, masculino e feminino, plural, tá? Singular aqui, plural aqui. E los determinados, também aqui, el, la, los e las. El e la para singular, los y las para plural, tá bom? Entonces, los determinados, el, la, los y las, los indeterminados, un, una, unos e unas, tá? Entonces, estes son los artículos en español. A ver, entonces, los determinados, tenemos ahí para singular el y la, para plural los y las. Y algunos ejemplos, ¿sí? Mi papá comprou el coche de seus sonhos. Aqui, gente, não é qualquer carro, é o carro dos seus sonhos. Então, determina, tá? Então, ele é determinado. É um artigo determinado que eu vou utilizar nesse caso para passar essa mensagem, tá? Los chicos de mi calle son muy buenos en fútbol. Então, aqui, mesma coisa. Estou falando dos meninos da minha rua. Então, nesse caso aqui, eu quero especificar, eu quero determinar quem são esses meninos, tá bom? Por isso, utilizo um artículo determinado. Bueno, ahora los indeterminados, tá? Singular un e una, plural unos e unas, tá? E aqui, igualmente, alguns exemplos. Mi papá comprou um coche nuevo, tá? Não é o carro dos sonhos, aqui já não é determinado, é um carro novo, mas não diz que carro que é, não diz a marca, não diz se é o carro dos sonhos, se é o carro dos sonhos da mãe, não diz. Então ele é indeterminado aqui. Então posso utilizar um artigo indeterminado, ou em espanhol, um artículo indeterminado, certo? Unos chicos se pelearam na calle, mesma coisa. Ah, uns meninos brigaram, não sei quem é, não conheço, tá? Então, indeterminado. Então, nesse caso aqui, eu uso um artículo indeterminado masculino, chicos aqui, masculino plural. Então, unos chicos se pelearam en la calle. Formas de los artículos. Acá nosotros tenemos, perdão, aqui faltou, pessoal. Eu tinha colocado uma tabelinha, mas agora, basicamente, ela resumia, tá? Basicamente, ela resumia um pouquinho os artículos determinados e indeterminados que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Aquela tabelinha verde, para quem lembra da aula, que condensava aqui os usos dos artículos determinados e indeterminados, tá? Uma observação importante, tá, pessoal? Diante de substantivo feminino, tá? Diante de substantivo feminino singular, que começar por A ou HA e essa sílaba for tônica, tá, pessoal? Sempre a gente utiliza o artigo masculino el, tá? Se for determinado, ou un, se for indeterminado. Por quê? Por exemplo, digamos lá que eu tenho o substantivo feminino água, né? Água é um substantivo feminino no singular, cuja primeira letra é A, e essa sílaba é a tônica, água, tá? Então, se eu disser la água, que seria o normal, né? Porque água é um substantivo feminino, então eu vou usar um artigo feminino. Mas nesse caso eu vou utilizar o artigo masculino el água. Professor, mas não fica estranho? É que na verdade se a gente falar la água, vai ter um problema de cacofonia, aquilo que o professor já falou na aula para vocês. Então, para evitar esse problema da cacofonia, tá? A gente utiliza o artigo masculino el, se for determinado, e un, se for indeterminado, tá? Justamente pelo problema da pronúncia. Diante de substantivo feminino no plural, vai las e unas, vai o artigo feminino normal. Mas diante de substantivo feminino no singular, água, ada, que significa fada, né? E assim por diante, tantas outras palavras que começam com A ou HA, eu utilizo o substantivo masculino no singular, tá? Para não ter probleminha de pronúncia. Tá bom, gente? Então, seguindo aqui, agora vamos falar um pouquinho de comprensión lectora, tá? En la clase número 22, hablamos de la Navidad en España, tá? Então, a gente falou um pouquinho de como é,
de como é o Natal na Espanha, né, pessoal? A gente viu aí que tem alguns costumes diferentes, algumas tradições um pouquinho diferentes, né? E aí eu trouxe para vocês a compreensão leitora desse texto. Então, na prova da semana que vem, do dia 28, nós vamos ter também algumas questões de interpretação de texto, tá? Não garanto que vai ser a mesma aqui que a gente estudou em sala de aula, provavelmente não, tá? Mas aí vocês já estão com esses conceitos, né, de interpretação de texto já bem afiados e revisados, tá? Então, vamos falar de la Navidad en España, tá? Falar um pouquinho do texto. Gente, eu não vou ler todo o texto de novo, até porque a gente já estudou, a gente já leu, já vimos as palavras com as palavras diferentes, né? Já vimos o significado delas, então eu vou fazer só a interpretação do texto em forma de revisão para vocês, tá? Não vou fazer toda a leitura de novo, não. Beleza? Então, la Navidad en Espanha, ou seja, o Natal na Espanha. Como que é o Natal na Espanha, tá? Então, o texto começa dizendo que já no final de novembro, aí, mais ou menos, as luzes de Natal já começam a aparecer nas ruas da Espanha, né? Nas ruas espanholas, tá? Nos centros comerciais, nas casas, assim por diante. Já se começam a ouvir os villancicos, né? Que são os cânticos, aquelas musiquinhas de Natal que a gente está acostumado, tá? E aí nos restaurantes também eles já começam a oferecer como sobremesa aos clientes el turrón, né? Que é um dos doces mais tradicionais aí da cultura, da cultura navideña, né, pessoal? Da cultura do Natal, tá? E aí as criancinhas, né, já começam a escrever suas cartinhas, né? Tudo mais ou menos parecido com o que acontece aqui no Brasil também, tá? Aí na Praça Maior de Madrid se costuma montar o tradicional mercado de Natal, né? El mercado de la Navidad. E aí as pessoas elas compram todos os itens todo e qualquer item que seja ligado à tradição do Natal, né? Enfeites, coisas para sua casa, enfim, né? E ali as pessoas, o texto segue dizendo que as pessoas podem encontrar várias figuras del Belém, né? O Belém é o presépio, né, pessoal? E aí as pessoas conseguem encontrar o menino Jesus, a Virgem Maria, José, um buey ou uma mula, né? Um ángel, os três reis magos com seus três camelos e a estrela de Belém, tá? Então, aí a gente compra praticamente tudo que é relacionado ao Natal, né? Aí o texto segue dizendo o seguinte, que essa cultura de montar o presépio, né, la tradición del Belén, ela já está tão enraizada, já faz tanto parte, digamos assim, da cultura espanhola, que inclusive eles montam o presépio deles com outras figuras típicas mescladas, misturadas. Aí ele cita, por exemplo, um padeiro com uma fornada de pães, uma pastora com o seu cordeirinho, né, para complementar, digamos assim, esse presépio com figuras da cultura local, figuras do costume espanhol, né, das coisas da Espanha mesmo, tá? Aí diz também que além do presépio, monta-se a árvore de Natal, decora com bolas e espumilhones, né, que são enfeites típicos de Natal, tá? Então, nada muito diferente até aí do que acontece aqui no Brasil, né, pessoal? Muito bem, continuando. La Navidad empieza la tarde de 24 de diciembre. Então, lá na tarde do dia 24, eles têm a missa do galo, né? Nas igrejas aí, então, depois noite adentro também se celebra o nascimento do menino Jesus, tá? E aí, essa noite ela é chamada a noite do nascimento de Jesus é chamada de Nochebuena, né? Então, Nochebuena é a noite em que as famílias se reúnem para a ceia de Natal e para se desejar Feliz Natal, né? Aí, no dia 25, né, logo de manhã, os mais pequenos eles acordam cedo, correm para abrir os presentes, né? E aí tem uma tradição diferente aqui, né, pessoal? Desculpa que deu uma tremidinha na câmera aí. Tem uma tradição diferente. Em algumas famílias, as crianças escrevem a cartinha para o Papai Noel, normal, assim como é o nosso costume aqui. Mas na imensa maioria das famílias espanholas, se escreve a carta para os Reis Magos, porque se acredita que, como os Reis Magos também levaram os presentes para o menino Jesus, também dessa forma acredita-se que os Reis Magos
podem trazer os presentes para as crianças, né? Então quem escreve a cartinha para o Papai Noel recebe no dia 25 de dezembro. Quem escreve para os Reis Magos recebe no dia 6 de janeiro, que é o dia de Reis Magos, tá? Então tem essa pequena diferença, tá? Então, para quem escrever sua cartinha para o Papai Noel, acorda cedinho para abrir os presentes, para abrir los regalos, né? E aí, ao meio-dia, as famílias novamente se reúnem para o almoço de Natal, né? Até aí, tudo bem parecido com o que a gente faz aqui no Brasil também, né? Em 31 de dezembro é Nochevieja, tá? Então, a noite do Ano Novo, ela é chamada pelos espanhóis de Nochevieja. Por quê? Porque é a última noite do ano velho, tá? Então é a última noite do ano, por isso que se chama Noche Vieja, tá? E aí as famílias novamente se reúnem juntos na mesa, né, para a ceia de ano novo. E aí até meia-noite ficam cenando e confraternizando, tá? Às 12 em ponto eles têm a transmissão, né, a tradição, né, de las 12 campanadas de la Plaza de Sol, né? E aí essa tradição ela é tão forte na Espanha que inclusive é transmitido esse evento para que as pessoas que não puderem ir até a Praça, a Plaza del Sol, né? Ou a Praça do Sol em Madrid, elas possam cumprir com a sua tradição das suas casas, né? Qual que é a tradição? 12 campanadas e a pessoa come 12 uvas, uma com cada campanada. Dessa forma, se acredita que a pessoa pode ter sorte nos 12 meses do ano. Então, uma uva para cada campanada, simbolizando uma uva por mês, tá? E aí, quando termina, né, quando come as 12 uvas, todos brindam, todos festejam, né, com cava, com champanhe, espumante, e se desejam, então, um feliz ano novo, né? Concluindo, então, o texto termina dizendo, né, que o Natal segue, as festividades, então, elas seguem, né, pessoal? E lá no dia 5 de janeiro tem as cavalgadas dos Reis Magos. É um desfile muito bonito, muito colorido, né? Onde é um desfile alegórico com carroças, enfeitam carroças, fazem carros alegóricos, né? E aí eles desfilam pelas ruas, tá? Aí jogam balas para as crianças, etc e tal. E aí na noite desse dia 5, os três reis magos, Melchior, Gaspar e Baltazar, eles passam, né, segundo a tradição, passam deixando os presentes para as crianças encontrarem no dia 6 de janeiro, de manhã, né? E aí lá no dia 6 de janeiro, tá? Dia de Reis, as crianças então acordam cedo, quem escreveu sua cartinha para os Reis Magos então recebe o presente nesse dia, tá? E aí eles tomam café da manhã, desayunam com roscón de redes, que é um doce, né, que a gente já viu, inclusive, é um doce muito tradicional, um dos mais tradicionais, um dos mais famosos, provavelmente, da Espanha, né, junto com chocolate caliente, tá, junto com chocolate quente. Por quê? Nessa época do ano, no hemisfério norte, né, na Espanha, por consequência, é inverno, então é uma época fria, e aí o pessoal tem o costume de consumir com chocolate quente esse roscón de redes, tá? Então, pessoal, nós temos também o vocabulário aqui que pode ajudar vocês, né? Nos ajudou durante a interpretação das palavras que a gente não conhecia, palavras um pouco diferentes, né? Durante a interpretação do nosso texto, tá? Gente, seria isso então de minha parte. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, tá? Graças por sua atenção, tá? Desejo a todos aí uma buena prueba. Caso vocês tenham ainda dúvidas, a gente vai conversar mais um pouquinho daqui a pouco no nosso chat Tira Dúvidas, e aí vocês podem tirar essas dúvidas, a gente pode conversar, vocês podem colocar aí ainda alguma coisa que vocês queiram dizer, né, com relação à prova e os conteúdos. Valeu, galerinha! Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau!